Amém, glória a Deus. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus. Eu convido a igreja a abrirmos a Bíblia em Apocalipse 19:8. Hoje vamos falar sobre vestes de justiça. Apocalipse 19:8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Irmãos, pode sentar. Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Meditando sobre esta última hora, a hora da meia-noite, essa hora crítica, fiquei pensando como posso ter essas vestiduras, como posso andar com essas vestiduras. Essas vestiduras, a Bíblia diz, o linho fino são os atos justos dos santos. Então Jesus virá em glória e virá buscar esta igreja, a igreja que está vestida de justiça, a igreja que se veste de justiça, a igreja que pratica a justiça. Então, nós vamos hoje percorrer alguns versículos da Bíblia, onde vão nos auxiliar, nos ajudar a caminhar nessa justiça, a andar na justiça. Então, simplificando, a palavra justiça significa dar a cada um o que merece, ou o que lhe é devido, o que por direito lhe pertence. Então, justiça é dar a cada um o que a pessoa merece. Então a Bíblia diz que a igreja, os que vão ser arrebatados, eles terão vestimentas de justiça. E essas vestimentas de justiça, a igreja vai estar de posse dessa vestimenta. Então a igreja que será arrebatada nesses dias, e nós somos a geração dos arrebatados, eu e você veremos esse arrebatamento. Nós devemos estar praticando a justiça, andando em justiça, porque Jesus virá buscar a igreja que está vivendo em justiça, está andando em justiça. Então nós vamos nos esforçar, vamos buscar a Deus, vamos andar no caminho da justiça, da retidão, da pureza, da santidade, sermos irrepreensíveis, vamos ser irrepreensíveis nos caminhos do Senhor. A palavra justiça na Bíblia, ela aparece 363 vezes na Bíblia. 366 vezes na Bíblia. Isto é, praticamente um dia de todo ano, né? 365 é isso? O ano todo. Mais um ano de sexta. É? Aí não sei. Então, mais ou menos uma vez por dia, nós poderemos pensar na palavra justiça, praticar a justiça. Então, isso quer dizer que a justiça dos santos é importante, porque 363 vezes a Bíblia fala sobre justiça, além dos versículos, com certeza, que estão relacionados à justiça, mas que não foram escritos como justiça.
Então, eu quero, com a ajuda do Senhor Jesus, com a graça de Deus, trazer ânimo, força, vigor à igreja do nosso Senhor Jesus, para que continuemos andando em justiça, e aqueles que ainda não estão andando em justiça comecem a praticar a justiça, porque as vestimentas, a roupa dos santos arrebatados é a vestimenta da justiça, linho fino. Aqui diz que são os atos justos dos santos. Atos justos dos santos. Nós somos filhos da justiça. Jesus Cristo é a justiça plena do Pai. O Pai é a justiça plena. Deus é a justiça plena. Nós somos filhos da justiça, nós que nascemos da água e do Espírito. Nós que recebemos as virtudes do Espírito Santo. Nós que nascemos de novo, que fomos alvos da misericórdia de Deus, quando o Espírito Santo veio morar, habitar em nossas vidas. Então, nós nascemos de novo, e nós, como novo nascido de novo, nós somos filhos da justiça. Ora, se somos filhos da justiça, então nós vamos naturalmente praticar a justiça. Naturalmente praticar a justiça, porque somos filhos da justiça. Eu creio que aquele que nasceu de novo, verdadeiramente, que não tomou apenas um banho, mas que nasceu da água, batismo de João Batista, e do Espírito Santo, batismo de Cristo, essas pessoas que nasceram de novo, da água e do Espírito, verdadeiramente, essas pessoas, elas são filhos da justiça. Então isso nos ajuda, nos estimula, nos anima, porque nós somos filhos da justiça. Ora, o filho traz características do pai, traz características da mãe. Então agora nós trazemos características de Deus, que é a justiça. E essa justiça, pelo Espírito Santo, está derramada em nós. Nós estamos mergulhados na justiça de Cristo, porque é a justiça do Filho que nos levará para o céu. Mas aqui diz também que o linho fino são os atos justos dos santos. Então, como é isso? Por um lado, a justiça do Filho, unicamente a justiça do Filho, na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, é que nos conduz para a eternidade. Por outro lado, nós vemos aqui a Bíblia dizendo que o linho fino são os atos justos dos santos. De um lado, a justiça do Filho, que nos conduz para a eternidade. De outro lado, nós praticamos atos de justiça, de formas que fica completo. Jesus é a nossa justiça. Ele nos garante a eternidade. Ele nos garante a salvação. E nós, nascidos de Cristo, nascidos da justiça, vamos andar em justiça e vamos viver em justiça. Vamos ler em Abacuque, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Esse livro é muito pouco comentado na Igreja de Cristo. O livro de Abacuque. Mas, quando eu senti em ler essa epístola, esse pequeno livro de Abacuque, eu fiquei pensando, o que será que tem? Qual é a riqueza? Pedi para que Deus abrisse os meus olhos, meu entendimento, meus olhos espirituais, para que eu conseguisse ver neste livro as riquezas, as insondáveis riquezas de Deus contidas na palavra de Deus. Então, logo que eu comecei a ler esse livro, eu percebi de início uma situação.
Os irmãos tenham paciência comigo. Esse livro é muito pequeno e muito pouco lido, de formas que até é difícil até mesmo para encontrá-lo na Bíblia. Quantos já leram Abacuque e se lembram de Abacuque? Vou ter que ir no índice da Bíblia para poder encontrá-lo. Antes de Malaquias. Antes de Malaquias. Um pouquinho só. Então, está escrito assim: a advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Meus queridos, essa palavra de Abacuque é um raio-x, perfeito, é uma foto perfeita, como se diz no passado, é um retrato perfeito da situação que estamos vivendo hoje. É um retrato perfeito. Ao ministrar a palavra nessa tarde, algumas pessoas, eu vi isso, eu percebi isto. A injustiça, a maldade, a destruição, a violência, a luta, o conflito, dominando. Se você liga um aparelho de televisão hoje na sua casa, o que você vai ver? Guerras, rumores de guerras, violência e mais violência. Você vê corrupção e corrupção. A sociedade está cada vez mais rumando para um colapso total. E Deus fala em Abacuque que ele estava vivendo na época dele no meio da injustiça. A justiça já não estava mais prevalecendo. A justiça estava sendo pervertida. E o que dizer dos dias de hoje? O que dizer desses dias no Brasil, na Europa? O que dizer? Por acaso, não é o que está acontecendo? A injustiça, a maldade, a destruição, a violência, a luta, o conflito, a injustiça, não é o que está hoje reinando sobre a face da terra? Não é esse o quadro perfeito da maldade, da injustiça na terra hoje? Sim, este é o quadro, é o retrato que estamos vivendo nesta hora, na hora da meia-noite, na hora em que Jesus virá, na hora em que a igreja precisa andar em atos de justiça. O mundo está andando na injustiça, pervertendo a justiça, mas os santos, os que serão arrebatados, vão andar nesta hora em justiça. Por isso eu quero te dizer que nós, os que cremos, os que foram selados pelo Santo Espírito de Deus, em nome de Jesus nós praticaremos a justiça. Lute com todas as tuas forças, com todo o teu vigor e pratique a justiça. Não minta, não roube, não defraude as pessoas, não corrompa, não pratique imoralidades sexuais. Viva em justiça e pratique a justiça. Então, Abacuque nos dá o retrato o qual nós estamos vivendo na hora da meia-noite.
o retrato, a foto, o xerox, o raio-x perfeito do que estamos vivendo hoje. Vamos ler Romanos 5,19. Eu quero dizer para você que está me vendo nesta hora que eu não fiz nenhum curso de teologia, não fui a nenhuma faculdade. Por isso eu espero que você tenha paciência comigo, seja longânimo comigo, porque a palavra que eu falo é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não foi numa classe de aula que eu aprendi. Então eu espero que você, que se julga um homem culto, uma mulher culta, que você olhe para mim com misericórdia, porque não fiz nenhum curso de teologia cristã, não fui a nenhuma faculdade, sou um homem iletrado. Peço que tenha paciência comigo. Romanos 5,19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui a Bíblia está dizendo que por meio de um só homem, isto é, Adão, na figura de Adão, ou Eva junto, aquele casal, por meio de um só homem, por meio do primeiro homem, Adão, entrou o pecado no mundo e nós nascemos pecadores, nós nascemos praticando a injustiça. A Bíblia diz que por meio da obediência de um único homem. Quem é esse homem? Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, eu e você seremos justos. É o que a Bíblia diz. Por meio da obediência de um único homem, Jesus, muitos serão feitos justos. Eu e você seremos justos. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por ti. Ele nos capacita, Ele nos habilita pelo seu Santo Espírito a sermos, a fazermos melhor, a praticarmos a justiça. Então, de desobedientes para justos, para a prática da justiça. A Bíblia diz que então agora em Jesus nós saímos da condição de desobedientes e passamos para a condição de justos, para aqueles que praticam a justiça. Por isso as vestiduras das pessoas que serão arrebatadas, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos. Não tem como viver em justiça sem a obra da cruz de Cristo. Vou repetir. Não tem como viver em justiça e praticar a justiça sem a obra redentora de Cristo na cruz. Esta obra maravilhosa, a obra de Cristo Jesus, é que me capacita, é que te capacita a praticar a justiça, a nos vestir da justiça. É a obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Está escrito: Ele mesmo, Ele
Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo, Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Eu quero ler novamente esta frase. A fim de que morrêssemos para os pecados. Você está morrendo para o pecado? Eu estou morrendo para o pecado. Você está morrendo diariamente para o pecado? Eu estou morrendo para o pecado. Todos os dias o pecado vem e bate a minha porta. E com certeza bate a sua porta. Todos os dias o pecado vem e bate a nossa porta. Mas eu digo não. E você também deve dizer não. A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Vou repetir. E vivêssemos para a justiça. 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 Então, em Jesus Cristo, na obra de Cristo Jesus na cruz, o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue. Esse evangelho que nós temos que voltar para ele. O evangelho da cruz e do sangue. É o evangelho da simplicidade. É o evangelho de pescadores, de homens iletrados. É o evangelho da simplicidade. É para esse evangelho que temos que voltar. Devemos abandonar o evangelho da prosperidade. Devemos abandonar o evangelho da modernidade. Devemos voltar ao evangelho da cruz e do sangue, da simplicidade, da morte redentora de Cristo Jesus. A simplicidade, a simplicidade. A igreja se tornou moderna, diz o profeta do Senhor, o homem de Deus. A igreja se tornou moderna e abandonou a simplicidade da cruz de Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 14. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo uma vida morna, se a sua vida está morna, você não é frio, você não é quente, tome uma decisão. Comece a ser quente. Comece a matar o pecado no seu corpo e comece a praticar obras de justiça, para que naquele dia você seja arrebatado. Pratique obras de justiça. Auxilie a viúva, o órfão, o oprimido. Não peque. Não minta, não roube. Não transgrida as leis de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14. Bendito é o nome do Senhor. Está escrito: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Vou ler novamente. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Meu irmão, nunca retire do teu corpo a couraça da justiça. Nunca se desfaça da couraça da justiça. Ou melhor,
nunca se desfaça da armadura de Deus. Durma com ela, acorde com ela. Tome banho com ela. Coma com ela. Caminhe com ela. Vestindo a couraça da justiça. Então, a igreja de Cristo, a igreja arrebatada, é a igreja que anda vestida com a couraça da justiça, porque ela pratica a justiça, ela anda em justiça, ela anda em pureza, em santidade, e ela pratica a justiça. Vamos ler também Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, nada melhor que a palavra de Deus para nos orientar. Nada melhor que a palavra de Deus para nos conduzir, para iluminar nosso caminho, para nos mostrar o que devemos fazer. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva e ela é eficaz. Que esta palavra penetre nos nossos corações profundamente e produza vida em nossa vida. Produza frutos de justiça em nós. Isaías 61, 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Então aí nós lemos: pois Ele me vestiu com as vestes da salvação. A igreja salva, a igreja arrebatada, a igreja, ela está vestida com essas vestes, a veste da justiça. Sobre mim e sobre mim pôs o manto da justiça. Então o manto da justiça está vestindo você, está me vestindo. O manto da justiça, conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por sua morte e por sua ressurreição, Ele nos concede as roupas da justiça. Ele nos dá essa vestimenta de justiça, essa couraça de justiça. E nós então, como filhos da justiça, praticamos a justiça e andamos em justiça. Porque somente a igreja que vive na justiça, que pratica a justiça, é que será a igreja arrebatada. Não há outra igreja arrebatada. Esta igreja que tem a característica da justiça é que será arrebatada. Se você pensava que isto não era possível, viver em justiça, andar em justiça, eu quero dizer para você, não. A palavra de Deus diz que eu e você podemos e devemos, sim, andar em justiça. Se não andarmos em justiça, não seremos arrebatados. Não há meio termo, não há como não praticar a justiça. Não há opção para mim e para você. Nós só temos uma coisa a fazer: praticar a justiça, viver em justiça, nos alimentar da justiça. E por último, nós vamos ler Mateus 5, 6. Eu oro nesta hora, que as palavras que saem dos meus lábios, desse caco de barro, desse vaso que veio do pó, inunde o teu coração, quebra as barreiras, as trincheiras que há em você, e você passe a viver uma vida de justiça, para que, quando tocar a trombeta no céu,
você possa ser arrebatado e eu também possa ser arrebatado. A nossa obra nesta hora, no final dos tempos, na hora da meia-noite, a nossa obra é preparar a igreja para praticar a justiça, para ser arrebatada. Esta é a nossa obra. Esse é o nosso trabalho. Preparar a igreja, limpar a igreja. Está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando você olha um jornal na televisão e você vê a quantidade de injustiça que está ali, a corrupção, você não sente desejo no teu coração de que a justiça será feita? Se você sente desejo, vontade, você tem fome e sede de justiça, você quer ver as coisas resolvidas, você quer ver o mundo sendo chacoalhado, você quer ver as pessoas vivendo em justiça, você quer ver as pessoas praticando a justiça, porque tem fome e sede de justiça. E nós que temos fome e sede de justiça, seremos fartos. Um dia seremos fartos. Ainda que nesse tempo, na hora da meia-noite, aonde as trevas cobrem a terra, ainda que nesta hora a injustiça se exalte, ainda assim os filhos de Deus verão a justiça plena, verão a justiça sendo implantada nessa terra, e todo olho um dia o verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Serão reis, rainhas, ricos e pobres, analfabetos e inteligentes, entre aspas. Todos naquele dia, grandes e pequenos, reconhecerão que o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o único Deus. E Ele é pleno de justiça. É um Deus pleno de justiça. O nosso Deus é justiça. Por isso, nós, como filhos de Deus, vamos praticar a justiça. No meio das trevas, na hora da meia-noite, na escuridão, nós vamos andar em justiça. Se você não está andando em justiça, se arrependa. Se arrependa. Peça perdão. Peça que Deus te revista do Espírito Santo. Que Deus te habilite, que Deus te capacite para que você pratique a justiça. Eu vou fazer uma oração nesta hora. E convido você a orar também. Vamos nos arrepender da injustiça. E vamos pedir para que Deus, na pessoa do Espírito Santo, fortaleça nossos braços que estão fracos, nossos joelhos que estão enfraquecidos, nossas pernas estão enfraquecidas. Vou pedir no nome de Jesus que Ele nos fortaleça e que os atos de justiça dos santos, que a roupa da justiça seja nos colocada, se ainda não está em nós. Vou convidar os irmãos que se levantem e façamos uma oração ao Pai. Glória a Deus. Pai amado, Paizinho querido, eu me achego junto do trono da graça, do trono da misericórdia. Eu me achego diante desse trono, pelo novo e vivo caminho que Tu nos consagrou, através do Teu Filho amado. Eu chego, através do Cordeiro, diante do trono de Deus, nesta hora,
suplicando ao Pai, no nome bendito de Jesus, que o amado Espírito Santo nos revista da couraça da justiça e coloque em nós as vestimentas da justiça, aonde não há mancha, aonde não há sujeira, roupas que brilham, roupas de linho fino, branco, resplandecente e puro, límpio, resplandecente e puro. Padre, eu te suplico, em nome de Jesus, que tu nos conceda essas vestimentas e que tu nos capacite a praticar atos de justiça enquanto estamos aqui. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém e amém.